Hoje, pessoal, a gente vai estar visualizando e vendo, então, sobre as configurações e aplicação de SLA. A gente vai entender como configurar. Vocês vão ver que através do SLA vocês podem fazer essa configuração manualmente ou automatizar para que o SLA já entre na abertura de um chamado. A gente também vai ver e vai entender sobre as mensagens. Vocês vão ver que elas ocorrem em tempo real, então entre um colaborador e um técnico que esteja responsável ali para o chamado. E por último, a gente vai abrir aqui para que vocês, quem já estiver utilizando aí do módulo de chamado, possa então tirar as dúvidas de configuração. A gente segue também com a agenda da próxima semana. Então, na próxima semana, a gente vai ter de novo um treinamento geral, voltado aqui para a configuração de grupos, para setores, open space e mapeamento, né? Quem tiver dúvida, está aberto aí, pode fazer a inscrição de novo e participar para estar aí se atualizando sobre as configurações de grupos. Pessoal, a gente também traz para vocês aqui, quer falar um pouquinho sobre o Pollen, o nosso programa de indicação da DeskBee. Então, toda vez que vocês indicam o Super App, vocês são premiados, então vocês têm vantagens toda vez que vocês realizam uma indicação. E é bem rápido e é bem simples, né? A gente tem o programa Pollen de indicação. Eu vou estar disponibilizando aqui para vocês, para quem já quiser estar entrando e já estiver realizando o cadastro aqui no nosso site, pessoal. É rápido, é bem simples, então disponibilizei aqui no chat para que vocês possam já fazer o acesso, né? Vocês vão gerar e vão compartilhar um link exclusivo, vão apresentar aqui ao DeskBee os seus indicados. Assim que fecharem conosco, então, vocês já ganham os prêmios, vocês já são premiados. Então, aqui a gente também disponibiliza para vocês uma tabela de premiação. Então, a vantagem é que eles são cumulativos, então indicou uma vez, vocês estão ganhando, indicou duas, vai ganhar o segundo, então vai acumulando aqui e conforme vocês vão atingindo a pontuação, vocês vão sendo premiados. Aqui um pouquinho das empresas que já estão participando e que hoje já estão sendo premiadas. Então, a gente tem a Raizen, a Sicredi, um pouquinho aí para vocês estarem conhecendo do nosso programa. Não deixem de acessar, não deixem aí de se cadastrar na premiação. Então, vamos substituir, vamos trocar a nossa tela e vamos então começar aqui a realizar a nossa apresentação e vamos falar um pouquinho sobre os nossos SLAs e sobre os nossos chamados, certo, pessoal? Vamos lá. Todo mundo está visualizando a minha tela? Já está aparecendo para vocês? Josias, Júlio, vocês estão visualizando, pessoal? Estamos sim. Perfeito. Então, pessoal, configuração de SLA, ela vai estar nas nossas ferramentas aqui da lateral. Então, essas configurações, elas vão ser, né, configuradas na ferramenta de SLA. Então, primeiramente, a gente vai definir e vai criar as prioridades de SLA que vocês querem associar aos seus chamados. A gente tem um modelinho aqui de configuração, então na tela vocês vão ter sempre o nome, a prioridade que é definida por vocês. Vocês vão ter o início, a resolução, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, e também sobre a questão de horário de atendimento. Por aqui, todo o SLA que vocês configurarem vai ser visualizado, também podendo ser filtrado, né, por prioridade baixa, média, alta e de urgência. Cadastrar SLA é simples, vocês têm cadastro de novo SLA, onde vai abrir a nossa aba lateral, e a gente então aqui começa a configurar os tipos de SLA que vocês querem determinar para os seus chamados.
Então, esse nome do SLA é o nome de visualização da tela principal. Então, é caracterizado de acordo com cada chamado que vocês vão estar, né, associando. Junto ao nome, vocês definem a prioridade desse SLA, se ele é uma prioridade baixa, uma média e uma alta. E essa descrição, ela está relacionado ali ao chamado, à abertura desse chamado, ao tipo de facility que vocês estão utilizando. Depois que a gente define, então, vamos colocar aqui um de prioridade, né, baixa, para que vocês vejam. A gente vai associar. Eu vou colocar que esse aqui pode ser definido ou estar, né, vinculado, né, a mobiliário. Não posso definir esse tipo de configuração. Feita as informações iniciais, a gente passa então a definir os nossos prazos. Aqui vocês vão perceber que a gente tem 2 tempos, tempo máximo para o início, então é aquele tempo da abertura. No chamado a gente tem 3 kanbans, abertura, andamento e fechado, encerrado. Então, aqui esse tempo máximo de início é aquela contagem na abertura do chamado. Então, qual que é o tempo que vocês querem estipular para o andamento, né? Para ele sair de aberto para andamento. Então, aqui a gente pode estipular que, como é uma de baixa prioridade, eu posso definir que aqui seja, né, um dia. Tá? Então, a gente define o nosso tempo e a gente estipula aqui em minutos, horas e dias. Ressaltando, pessoal, que quando a gente falar aqui de minutos, a gente vai ter 60. Então, o máximo que eu posso definir aqui é até 60 minutos. Quando a gente falar de horas, a gente tem até 24 horas. Então, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 24. E quando a gente falar de dias, é depois que passou das 24. Então, aqui eu posso considerar exatamente um dia para um atendimento de baixa prioridade. Então, esse é o tempo que eu quero estipular para que dê prosseguimento do andamento do aberto para o andamento. Quando eu chegar em andamento, eu estipulo o meu segundo prazo de resolução, que é aquele tempo que tem para fazer, para atender o chamado e finalizá-lo. Então, aqui a gente vai ter do andamento para o fechamento. Então, aqui eu posso estipular 2 dias também de atendimento. Vale ressaltar que vocês podem trabalhar aqui com minutos e dias, então aqui não precisa ser igual, isso aqui é estipulado aí por vocês. Abaixo, a gente vai ter o nosso horário de atendimento. Então, este horário, ele vai estar flegado, ele vai estar ali linkado, né, exatamente ao teu chamado, e ele vai fazer a contagem desse prazo de acordo com o nosso horário definido. Então, se eu estipulo que o meu horário é o horário comercial das 8 às 18, esse tempo de atendimento, ele vai estar sempre ligado dentro do horário que está estipulado aqui. Então, se eu tenho um dia no andamento, significa que a contagem ela começa a contar do momento da abertura desse chamado, né? E quando der 18 horas, ele encerra, ele tranca, ele não faz a contagem e volta só no dia seguinte a fazer a contagem. Então, essa contagem que a gente está estipulando no prazo, ela vai ocorrer sempre dentro do tempo aqui que definimos. Seguido, é claro, dos dias da semana selecionados. Então, segunda, terça, né? Tia, eu quero só os 3 primeiros dias, eu quero só também seguindo o horário comercial da empresa, de segunda a sexta. Então, esse tempo também vai ser definido aqui por vocês. Aqui embaixo, a gente tem vincular SLA em chamados. Então, depois que a gente configura, que a gente cadastra um SLA, vocês vão ter 2 formas de associar esse SLA dentro de um chamado.
Uma é manualmente, então isso vai ocorrer lá pelo módulo de Kanban. Então a gente vai, né, no momento da abertura de um chamado, fazer essa associação manualmente, ou a gente pode automatizar aqui no momento que estamos configurando. Então, se eu digitar aqui o nome de um chamado, qualquer um deles, ele vai trazer a relação de todos os chamados que eu configurei. E aí eu posso, então, associar ali a esse chamado. Quando a gente associa, então fez a abertura, como ele está associado, ele vai ser automático, então associei a um chamado, foi feita a abertura, ele vai entrar automaticamente. Então, de momento, eu vou deixar ele sem associar, para vocês verem como que a gente vai configurar isso. Desculpa, pessoal, acabei fechando sem querer. Prioridade, então, baixa. Eu vou deixar de momento sem, né? Para que vocês possam ver uma hora que a gente definiu, um dia, quer dizer, aqui a gente definiu 2 dias, das 8 até às 18, e eu vou deixar de momento sem, porque como a gente vai fazer a abertura de chamados, eu quero que vocês, então, vejam como que a gente pode, então, né, fazer isso manualmente ou associando. Então, aqui vocês vão cadastrando o SLA de vocês, né? Tiare, quantos a gente pode cadastrar? Pessoal, fica bem a critério de vocês podem cadastrar aqui dentro dos SLAs, múltiplos SLAs, baixo, médios ou de outras prioridades. Cuidado, o que não vai ser permitido só é que vocês repitam o nome aqui, tá? Na configuração de prioridade, vocês podem sim, né, configurar 4, 5 com prioridade baixa, lembrando que os nomes aqui têm que ser diferentes, porque senão o sistema não vai permitir. Configurado, então, o nosso SLA, como eu falei, a gente vai ter duas maneiras de associar o nosso SLA, ou manualmente ou automatizar, né, para que a partir do momento que seja aberto um chamado, ele já entre, né, contando o tempo de atendimento. Então aqui a gente tem alguns Kanbans, tá? A associação, incluir um SLA pode ser diretamente pelo teu chamado, pelo teu Kanban, tá? Da mesma forma que a gente consegue incluir ele diretamente aqui dentro do nosso chamado. Então, percebam que por aqui a gente tem uma categoria elétrica com uma troca de lâmpada sem associação, e aqui a gente tem uma manutenção de ar-condicionado que ela já tem, então, vinculada aqui, tá? Então, por aqui a gente também consegue vincular os nossos SLAs. Pelo Kanban, ao clicar para fazer a aplicação manual de um SLA, ele vai trazer aqui para vocês todos os SLAs que vocês configuraram e cadastraram, e aí vocês então selecionam e determinam. Vamos selecionar o que a gente criou e a gente então vai ter a contagem aqui desse SLA. Clicando sobre o Kanban, pessoal, a gente vai ter então aqui, ó, tá? A aplicação. Como esse aqui é um chamado que ele já tem 15 dias de abertura e a nossa contagem ela está de um dia, ele acaba que ele já vai entrar como um SLA ultrapassado, ok? Vamos fazer então a abertura de um chamado que a gente tenha vinculado, então, vamos aqui em chamados de SLA, vamos associar, então, um chamado, vamos vincular um chamado para que vocês possam ver. Então, vamos lá de troca de lâmpada, vou salvar, tem aqui, nossa troca de lâmpada, ela já está vinculada, e esse de prioridade baixa, ele não está. Então, abrindo um chamado lá no nosso app.
Na nossa lateral, a gente vai vir em abrir, então troca de lâmpada e troca de filtro. Vamos selecionar e a gente vai preencher, tá? Aqui a gente vai pôr uma imagem, ótimo, e vamos finalizar aqui, confirmado. Então, aqui a gente fez a abertura do nosso chamado. Vamos abrir agora outro chamado sem estar associado, para que vocês vejam também. Então, aqui a gente só vai inserir uma foto. Ok, confirmado e finalizado. Então, a gente fez 2 aberturas, uma de troca de lâmpada e outra de troca de filtro. Dentro então, pessoal, aqui do nosso operacional, a gente já vai ter então, ó, troca de filtro e troca de lâmpada, tá? Então, como anteriormente a gente havia já associado dentro da troca de lâmpada um SLA, ele já puxa da memória e ele já traz para vocês também o SLA, tá? E aquele que a gente tinha automatizado, ele já entra aqui, ó, automaticamente também no momento que é feito. Vamos abrir um administrativo para que vocês vejam reservas de equipamento, que esse aqui a gente não tem nenhum tipo de tá, perfeito, administrativo, reserva de equipamentos. Vamos então fazer aqui a abertura, tá, sair. Tá? Então, ó, a gente tem aqui, ó, um formulário de reserva de equipamentos. Esse aqui estava configurado dentro de um grupo, então não é de acesso para qualquer usuário. A gente vai preencher. Tá? Então, confirmada a abertura do nosso chamado administrativo. Lá dentro, então, do painel, em administrativo, a gente tem, então, reserva de equipamento. Essa configuração que vocês vão realizar de chamado, tá? Ele vai ser tanto para o operacional quanto para o administrativo. E aqui, então, se a gente quiser aplicar o SLA, ele já traz, então, todos os SLAs que vocês cadastraram, certo? Então, quando a gente, pessoal, configura e automatiza ali, né, dentro do próprio SLA que a gente define, então a gente associa aqui, todo chamado que for aberto, ele já vai trazer o tempo ali de atendimento configurado do SLA. E quando vocês desejam, então, que não tenha, não quero, Tchare, não vou fazer manualmente, lembre-se sempre de que isso vai ocorrer por aqui. Então, ao movimentar um SLA ali, um Kanban, ele também traz para vocês, então, as informações referentes a qual foi o horário e data de aplicação, ele vai trazer qual que é o tempo de atendimento, certo? Então, traz aqui a informação do tempo restante, né? Então, faltava 42 minutos para a gente encerrar esse SLA e a gente seguiu, a gente passou para o andamento antes, e a partir do momento que ele passa para cá, que a gente passa para o andamento, ele vai passar a contar. Então, ele traz também o total do horário de atendimento, ele vai trazer aqui até a data da conclusão, e detalhe importante também
que SLA, que é automatizado dentro da configuração, quando o solicitante faz a abertura de um chamado, no e-mail do solicitante, o pessoal já vai trazer também o prazo ali de atendimento desse chamado. Tiarei, se a gente colocar isso manualmente, se eu incluir, se eu vincular manualmente um SLA, assim como toda a movimentação que ocorre quando a gente movimenta um Kanban, quando vocês vincularem ali o SLA ao Kanban, ele vai disparar um e-mail então para o solicitante informando do tempo de atendimento para aquele chamado. Então, daí ele manda separadamente. Chamados que o SLA já expirou o tempo, já deu atendimento, passou do tempo que deveria para movimentar, né, de aberto para andamento, de andamento para fechado, então aquele SLA que estourou o tempo, ele também vai disparar ali um e-mail para o técnico informando que o tempo já ultrapassou. Então ele também informa o seu técnico quando o tempo for ultrapassado. Para a gente finalizar, né, e falar um pouquinho agora sobre as mensagens, eu gostaria de saber se alguém quer trazer alguma pergunta, alguma dúvida referente ao SLA. Não, pessoal? Ninguém? Ô, Ti, eu Oi. tenho uma dúvida que, na verdade, não é dúvida, mas que é um pensamento aí. Quando eu passo um chamado, né, de aberto para em andamento, mas se por algum motivo eu precisar trazer ele para aberto de novo, porque, sei lá, falta material, etc., o SLA ele não muda, né? A gente não consegue fazer essa alteração de SLA, ele vai continuar contando como se tivesse. É isso, né? Essa é a Exato. regra. Essa é a regra, tá? Tá bom. Ó, se a gente tem aqui, ó, eu tenho SLA, uma ótima pergunta, tá? Então a gente viu, né, que o tempo de atendimento foi de 3 minutos e que faltavam 42, né? Aqui, como esse SLA é para finalizar até amanhã, ó, dia 25, às 12h14, então se eu voltar ele para cá, eu não vou conseguir. Então você também não vai conseguir fazer esse retorno. Porque a partir do momento que a gente inclui esse SLA, né, nessa aplica no Kanban, a gente está tendo uma contagem de tempo. Então, se eu finalizo, eu não posso mais voltar ele, né? Nem que seja aberto, nem que seja fechado, eu consigo, por conta do status do SLA. Então, aqui a dica é, né? Fazer corretamente a passagem ali, porque uma vez que passou, você não vai poder fazer o retorno. Respondido? Legal. Tá? Respondido, Ti. Obrigado. De nada. Mais alguém? Pessoal, falar um pouquinho então das mensagens para vocês, tá? Percebam que a gente tem aqui, né? E os outros a gente não tem. Então, sempre que um técnico tiver alguma dúvida referente a um chamado, ou se um solicitante esqueceu de preencher alguma informação, ou precisa entrar em contato com o técnico, vocês agora podem fazer e realizar isso através, então, aqui das mensagens. Então, para a gente acessar a mensagem, o técnico poder mandar, o primeiro vai ocorrer clicando sobre o Kanban e a gente vindo até mensagens. Mensagem, pessoal, ela vai acontecer em tempo real. Então, escrevi aqui, já vai ser visível lá dentro do aplicativo, novamente ressaltando que dentro dos chamados sempre vão disparar e-mail. Então, assim como na movimentação, assim como no tempo de atendimento é disparado e-mail, a mensagem, quando encaminhada, seja do técnico para o solicitante ou vice-versa, ela também vai estar disparando o e-mail ali, notificando as pessoas de que tem uma mensagem ali para ela. Então, a gente pode vir aqui, ó, bom dia, né? A gente vai encaminhar, enviei, tá trazendo aqui para a gente a informação, certo? É para essa colaboradora, então a gente vai trocar a nossa colaboradora.
Tá? A Jéssica, então, ué. A Jéssica, então, vai ser notificada por e-mail. No e-mail, pessoal, vai aparecendo a mensagem descrita ali pelo técnico e clicando aqui em chamados, ela pode ir nos chamados dela, meus chamados, ela vai ter então a informação através aqui do ícone de mensagem, clicando, ela então já pode visualizar a mensagem encaminhada, né? Então, ó, bom dia, digitou, escreveu, aqui para o técnico, então, né, vai aparecer, ó, atualizou, ele já vai aparecer, então, o ícone de mensagem com uma bolinha vermelha indicando, então, que a gente tem uma mensagem aqui. Então, a troca de mensagens, ela é rápida, ela é bem simples, ela vai acontecer aqui em tempo real para vocês. E toda vez que for descrita entre ambos, ela vai também disparar o e-mail ali, né, com a informação da mensagem, ressaltando que para se responderem, né, ser respondido uma mensagem, vai ter que entrar sempre no aplicativo. Então, entrou, vai em meus chamados e o colaborador vai poder visualizar, então, as chamadas. Toda chamada que for aberta, mesmo que ela seja só um oi, que ela seja curtinha, o ícone ele sempre vai ficar disponível ali. Tchari, pode mandar mensagem mesmo depois de já ter encerrado um chamado? Pode sim, tá, pessoal? Então, basta clicar sobre aquele chamado encerrado, basta então clicar aqui em mensagem e encaminhar a mensagem desejada ali para a pessoa, porque da mesma forma que a gente vai ter o histórico aqui de abertos, andamento e fechados, para os seus solicitantes, aqui também fica registrado esse histórico. Então, vai constar aqui e vai poder se comunicar através do aplicativo diretamente com o técnico, solicitando algo que esteja faltando referente ao chamado, né? E o técnico, claro, podendo ali tirar dúvidas referentes ao chamado. Então, clicando aqui, então a gente vai ter os nossos SLAs e as nossas mensagens. Vale ressaltar também que, ao exportar estas informações, principalmente relacionados aos nossos SLAs, vocês vão ter as informações ali, tá? Do tempo que foi configurado, tempo de atendimento, quem foi o técnico. Então, essa informação também ela fica visível para vocês no momento que vocês geram os relatórios. Tchare, preciso sempre gerar um relatório para visualizar? Não, clica no Kanban, você já tem a informação do SLA, você vai ter a informação do histórico, então quem está fazendo essa movimentação, então ela já traz a informação aqui para vocês. Então, para os gestores, né, fica também visível aqui dentro do painel. Pessoal, vou abrir então agora para as nossas dúvidas sobre os SLAs. Quero saber o que vocês acharam. Quero saber quem já está utilizando também do SLA. O que vocês têm para nos trazer. Todo mundo quietinho, tudo bem, pessoal? Ninguém veio com dúvida. Acredito que todo mundo, então, conseguiu entender super bem sobre o SLA. Que bom, que bom. Oi, Guilherme, tudo bom? Júlio, vocês já estão usando dos chamados? Vocês já têm ele hoje configurado? O Júlio, o Josias, o Guilherme?
Oi, Ti, tudo bem? Então, na Tudo. verdade, a gente ainda usa o Inventes. Aham. A gente até fez lá atrás uma reunião, né? Você até mostrou um pouquinho, Sim, mas a gente acabou não avançando, né? Hoje até assim, o Inventes funciona, mas é isso, né? Não tem toda essa automatização aí dentro do painel, né? sim, sim. Mas, assim, eu acho que talvez valha a gente até retornar esse assunto, né, mais para frente. Aqui eu até converso com a equipe para a gente já ir para esse novo módulo aí de chamados, né? E ele avançou bastante, né, Júlio, desde a nossa última conversa. Então, você viu que agora a gente tem os SLAs, eles estão bem simples, a contagem de tempo ela é bem prática e ela está notificando. Então, isso traz aí, né, essa visualização até mesmo para o técnico daquilo que está em andamento, se venceu, né? Então, tira um pouco aquela preocupação, porque ele vai sempre ser notificado. Mensagem era uma coisa muito interessante, então faltava, porque às vezes precisava se comunicar, porque faltava alguma informação, então isso também veio para auxiliar bastante na comunicação e não deixar com que o chamado ele acabe ficando parado ali por muito tempo. Perfeito. Isso. Mas a gente vai ter o maior prazer, tá, Júlio, de ajudar vocês nessa configuração. A gente tem uma colega aqui participando de CS, que é a nossa querida Giovana, então ela vai ter o maior prazer também de poder auxiliar vocês nessa transição sem problema nenhum, tá bom? Combinado. Oi, Júlio. Tudo bom, Giovana? Prazer. Prazer. Eu entro em contato com você, então, já sobre o assunto. Tá certo. Bom. E você, Guilherme, já estão utilizando também, Guilherme e Josias já estão utilizando dos chamados aí na E empresa? aqui já tem um ano que a gente utiliza praticamente, aí, né, acompanhando as melhorias do retorno dos e-mails, porque era um dos maiores pontos aqui dentro, né, Uhum. era esse retorno para as pessoas, e no começo do mês passado a gente fez uma gambiarra aqui dentro do sistema, porque a gente tem um sistema de carrinho, né, de Aham. alimentação aqui, a gente implantou o delivery do carrinho dentro do aplicativo, e tá rolando, viu, com mensagem igual iFood, ó, tá chegando, o que que você quer, Ai, a gente que bacana. É conseguiu muito colocar. bom. A gente vai ter novidades em breve aí para trazer para vocês também. Tenho certeza que vocês vão adorar. Se vocês já estão utilizando dos chamados, vocês Sim, vão gostar da novidade que vai vir aí, que vai ajudar bastante vocês, né. sim. Eu fiquei Mas é bom. curiosa, o que é o carrinho, que eu não conheço? O carrinho é basicamente a gente tem um fornecedor aqui dentro, que é a Vievert, que passa realmente com carrinhos com alimentos, então frutas, lanches, etc. Só que além disso, eles têm uma base em cada um dos prédios que eles produzem coisas e vendiam via delivery pelo WhatsApp, né? Tipo, então, eu quero Ah, uma legal. fruta aqui no 10º andar. Só que a gente tem uma operação muito grande, a gente tem um prédio de 11 andares, é bem pulverizado, sabe? E a gente precisava de alguma ferramenta para centralizar isso e manter, né, o atendimento Aham, padrão, etc. E aí a gente colocou no Desk, e cara, que tá rolando máximo. aqui. Quero trabalhar aí um dia. Pedir Vem aqui. lanchinho, pedir lanche. Imagina. Achei chique. Não, mas é bem É. legal. Legal. Mas, vai vir, né, Gil, a gente vai vir com uma novidade também, que é o catering, né. Ih, é verdade. É verdade, então vocês vai vir uma novidade bem legal aí para vocês também, meio que Ó, nessa linha, tá, Gui? esse daí o Mário, quando veio aqui no prédio, ele falou pra gente, eu tô esperando só, tá? Não, mas já tá, eu posso dizer que já tá aí, ó, o pessoal tá dando um gás aí para Vocês dão poder. muito spoiler, Tia Areia. Outro dia eu fiz uma reunião junto com a Danusa assim, não, acabou de chegar o catering para eu fazer o QA. Eu falei, ai meu Deus, Danusa, dá esse spoiler aí. A gente acaba, a gente não se aguenta, né, porque é bom saber que, assim, Chamados está atendendo vocês e eu tenho certeza que, né, a gente trabalha justamente para sempre priorizar, melhorar. E é claro, né, contando sempre com o auxílio aí de vocês, porque o que vocês trazem para a gente também é muito importante, né. Então os chamados, eles estão cada vez melhorando mais, né, o Guilherme sabe disso, o Júlio, da última conversa que a gente teve também, né, viu bastante disso, então tem e está entrando sempre novidade, a gente está sempre aprimorando, buscando atender aí o dia a dia de vocês.
Perfeito, pessoal? Gil, quer complementar alguma coisa? Não, esse show é seu. Até a próxima. Até a próxima. Pessoal, eu agradeço aí o tempinho que É. vocês tiveram para ficar conosco. E eu vou pedir aqui, né, com certeza, eu vou disponibilizar aqui para vocês, e a gente quer saber o que a gente pode trazer aí, né, de webinar para o próximo mês, agora para o mês de novembro. Então, vou deixar aqui no nosso link o nosso formulário de avaliação. E, é claro, para vocês também sugerirem, que isso é bem legal para a gente entender o que vocês querem conhecer mais da ferramenta. A gente tem tanta coisa, a gente tem entregas, a gente tem documento, tem botão personalizado. Então, tem muita novidade que chegou e novidades que vão chegar. Então, a gente quer contar aí com vocês para entender o que a gente pode trazer aí para o próximo mês de webinar. Tá bom? É isso. Essa semana estamos montando a agenda do mês que vem, então é hora de dar o feedback. Essa é a hora de dar o feedback, exatamente. Então, a gente conta aí com a participação de vocês. Eu agradeço o tempo que vocês tiraram e espero aí ter auxiliado e esclarecido as dúvidas. Quem quiser falar depois ou quer entender um pouquinho mais, marca uma call, vocês têm a minha agenda, eu vou estar disponibilizando no e-mail e a gente daí entende, vê o caso de vocês daí pontualmente. Perfeito? Fechado, meninas. Obrigado, viu? Obrigado vocês, Boa semana, meninos. gente. Uma boa Valeu, semana para obrigado. todos. Tchau, tchau. Tchau.